Capitão América. Guerra Civil quase foi um filme completamente diferente. No início do desenvolvimento, ele não incluiria o Homem de Ferro, o Homem-Aranha ou o Pantera Negra. Em vez disso, o roteiro original era uma continuação direta da história de Capitão América. O Soldado Invernal, explorando o relacionamento entre Steve Rogers e Bucky Barnes, enquanto o Barão Zemo executava um plano que culminaria com a ativação da Mad Bomb. Esse dispositivo teria transformado cidadãos comuns em zumbis frenéticos e violentos, forçando o Capitão América a enfrentar um dilema moral complexo. Como derrotar inimigos que, na verdade, são apenas vítimas? Mas os bastidores desse filme se tornaram uma verdadeira guerra interna dentro da Marvel Studios. A decisão do presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, de mudar o rumo do projeto para adaptar Guerra Civil gerou atritos com executivos da Marvel Entertainment, ameaçando até a continuidade do MCU como conhecemos hoje. Após os eventos de O Soldado Invernal, Capitão América 3 seguiria a busca de Steve Rogers por Bucky Barnes, ao mesmo tempo em que Zemo colocaria em prática um plano para semear o caos. O grande perigo da história seria a Mad Bomb, um dispositivo de controle mental capaz de transformar qualquer um em um berserker violento. Nos quadrinhos, a Mad Bomb foi criada por Jack Kirby e emitia ondas sonoras que enlouqueciam as pessoas, tornando-as extremamente agressivas. No filme, a bomba seria detonada no terceiro ato, gerando uma horda de civis enlouquecidos que começariam a atacar tudo ao seu redor. Isso forçaria o Capitão América a enfrentar uma escolha moral difícil. Como ele poderia parar essa ameaça sem ferir inocentes? Além disso, a bomba também afetaria alguns de seus aliados, incluindo Sam Wilson, Falcão, e Natasha Romanoff, Viúva Negra, aumentando o drama da batalha final. O filme manteria o tom realista de O Soldado Invernal e continuaria abordando temas políticos, como os perigos do controle governamental e as consequências das ações dos heróis. Mas Kevin Feige sentiu que a história não era grandiosa o suficiente. Quando a Warner Bros. Anunciou que Batman vs Superman seria lançado no mesmo ano que Capitão América 3, Feige percebeu que a Marvel precisava de um filme que competisse de igual para igual com a rival. Ele decidiu transformar Capitão América 3 na adaptação de Guerra Civil, colocando Steve Rogers e Tony Stark em lados opostos. Mas essa decisão não foi bem recebida dentro do estúdio. O produtor Nate Moore argumentou que o MCU ainda não havia estabelecido elementos essenciais da história dos quadrinhos, como os Novos Guerreiros e a Zona Negativa, a prisão usada pelo governo para deter super-heróis que se recusavam a se registrar. Mesmo assim, Feige insistiu que o filme deveria seguir essa direção, mesmo que fosse uma versão simplificada de Guerra Civil. No entanto, incluir o Homem de Ferro no roteiro significava um problema. Robert Downey Jr. tinha um dos maiores salários de Hollywood, e a Marvel Entertainment não queria pagar por sua participação. Na época, Kevin Feige ainda não tinha total controle sobre a Marvel Studios. Ele respondia diretamente ao CEO da Marvel Entertainment, Ike Perlmutter, e ao Comitê Criativo da Marvel em Nova York, um grupo de executivos responsáveis por aprovar orçamentos e direções criativas dos filmes. Esse comitê já havia causado problemas anteriormente. Foram eles que afastaram Edgar Wright de Homem-Formiga e que tornaram a produção de Vingadores. Era de Ultron um pesadelo para Joss Whedon. Eles também se opunham à ideia de filme solo da Viúva Negra e do Pantera Negra, alegando que esses filmes não seriam lucrativos. Dessa vez, Perlmutter tentou remover Robert Downey Jr. do roteiro de Guerra Civil para economizar dinheiro. Sua sugestão era substituir o Homem de Ferro pelo Hulk, criando um conflito entre Steve Rogers e Bruce Banner. Além disso, o comitê criativo não gostava da ideia de heróis lutando entre si. Eles queriam que, no final do filme, Capitão América e Homem de Ferro deixassem suas diferenças de lado para se unir contra Zemo e um exército de super-soldados da Hydra. Essa interferência revoltou os diretores Joe e Anthony Russo, que ameaçaram sair do projeto. Não há nada de interessante nesse filme. Se esse for o caminho que querem seguir, estamos fora. Kevin Feige também ameaçou deixar a Marvel Studios caso o comitê continuasse interferindo. Ele foi diretamente ao CEO da Disney, Bob Iger, e exigiu que Perlmutter fosse removido do controle do estúdio. Iger aceitou a proposta e deu a Feige autonomia total dentro da Marvel Studios. Isso marcou uma mudança definitiva no comando do MCU. Enquanto isso, a Sony enfrentava problemas com a franquia O Espetacular Homem-Aranha. O segundo filme teve um desempenho abaixo do esperado,
e os planos para um universo compartilhado com o Sexteto Sinistro foram cancelados. Amy Pascal, chefe da Sony Pictures, chamou Kevin Feige para ajudá-la a desenvolver o espetacular Homem-Aranha 3. Mas Feige sugeriu um reboot completo. Por que vocês simplesmente não deixam a gente fazer? Pascal ficou furiosa e jogou um sanduíche nele. Mas depois de refletir, percebeu que a ideia fazia sentido. As negociações começaram e o acordo foi fechado. O Homem-Aranha poderia aparecer no MCU, e Guerra Civil seria o filme que o introduziria. Porém, houve desentendimentos entre a Sony e a Marvel na escolha do ator. Tom Holland era o favorito dos irmãos Russo, mas a Sony queria um ator mais velho. Holland precisou fazer vários testes até vencer Charlie Rowe e ser escolhido como Peter Parker. Além do Homem-Aranha, outros personagens quase apareceram no filme. Inicialmente, Hope Van Dyne faria sua estreia como a Vespa durante a Batalha do Aeroporto. Mas os diretores decidiram guardá-la para Homem-Formiga e a Vespa, pois sentiram que a personagem precisava de mais desenvolvimento antes de sua estreia como heroína. O General Ross quase se transformou no Hulk vermelho, mas os roteiristas perceberam que essa história precisaria de um contexto maior e optaram por não introduzi-lo naquele momento. O final original do filme mostraria os heróis se unindo para enfrentar Zemo e os super-soldados da Hydra, mas os diretores decidiram que o verdadeiro clímax deveria ser o embate entre Capitão América e Homem de Ferro. Quando Guerra Civil foi lançado, arrecadou mais de US$ 1 bilhão e consolidou Kevin Feige como o líder criativo absoluto do MCU. Com a confiança total da Disney, Feige decidiu apostar em um plano ainda mais arriscado: matar metade dos personagens do MCU. Dessa vez, ninguém tentou impedi-lo. Assim nasceram Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Narrativa Cinemática para mais conteúdos como este.